Olá pessoas, tudo bem? Hoje estamos de volta com a segunda parte do nosso vídeo Aprendendo Inglês com Silent Hill 2, onde nós analisamos o diálogo do primeiro encontro de James com Maria. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, é só clicar no link aqui em cima e depois volta nesse vídeo aqui para continuarmos, ok? Aproveitando, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e comenta aqui embaixo quais jogos você quer ver aqui no canal. Para efeitos de contextualização, eu vou mostrar novamente a primeira parte do diálogo, mas caso não queira assistir, é só pular para a minutagem que está sendo mostrada aí na tela. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. Agora vamos para a explicação do trecho. Na primeira frase, Maria pergunta "Where are you going?". Essa é uma frase bem comum no inglês e está no tempo verbal que chamamos de presente contínuo, que é quando estamos fazendo uma ação no presente que ainda está em progresso. Ela é fácil de identificar porque necessariamente sempre vamos ter um verbo to be para indicar o estado, ou seja, o fato de que estamos fazendo algo, e em seguida o verbo com ing, também chamado de gerúndio, o qual o principal significado é indicar uma ação em progresso. É equivalente a quando nossos verbos em português terminam com ando, endo ou indo. Por exemplo, jogando, correndo, caindo, etc. Eu vou explicar a frase sem o where primeiro, porque eu acho que vai ser mais simples. Are you going? Já poderia ser uma pergunta por si só, porque esse tempo verbal presente contínuo basicamente segue a mesma lógica do presente simples com o verbo to be para fazer perguntas ou negações. Só temos o verbo com ing depois desse começo. Nesse caso aqui, é o going, que vem do verbo to go, que significa ir. Eu vou trocar o sujeito dessa frase só para ficar mais natural na explicação também. Are we going? Nós estamos indo? Essa frase tem a estrutura de uma pergunta, certo? Mas e se eu quisesse afirmar que estamos indo? Como eu disse antes, a estrutura é a mesma do presente simples com o to be. Nas perguntas, ele vai vir antes do sujeito. E como queremos fazer uma afirmação a partir dessa pergunta, é só invertermos de volta. We are going. Prontinho? Nós estamos indo. Uma afirmação. E se fosse uma negação? Eu imagino que você saiba. É só colocarmos o not depois do to be. We are not going. Simples, né? Agora, a respeito do where no início da frase, ele faz parte de um grupinho de palavras em inglês utilizado para fazer perguntas, e que vale muito a pena você conhecer. São os interrogative adverbs e interrogative pronouns. Tecnicamente são dois grupos, mas estruturalmente falando, as suas funções são meio que semelhantes. Então dá para colocar todo mundo junto nisso aqui. São palavras como o que, quem, qual, etc. Nessa mesma frase do exemplo, podemos trocar o interrogative pronoun para você ter uma noção de uso. Where are we going? Que é aonde estamos indo, pode se tornar how are we going? Como estamos indo? Todas essas palavrinhas vão ser uma ótima aquisição para o seu vocabulário, então tenha elas decoradas, hein? A próxima fala é I'm looking for Mary. Have you seen her? A frase I'm looking for Mary também é uma no presente contínuo, assim como a que eu acabei de te explicar, porém temos uma expressão bem útil. To be looking for. Ao pé da letra significa estar olhando para. Porém,
Como uma expressão, significa estar procurando por algo ou alguém. Para usar, é só trocar o to be no começo por um pronome e o devido verbo to be conjugado para esse pronome. Por exemplo, he's looking for his wife. Ele está procurando pela esposa dele. You're looking for Mary, right? I just saw her in a blue car. Você estava procurando pela Mary, certo? Eu acabei de ver ela num carro azul. A segunda frase, have you seen her? É uma frase no presente perfeito, o qual é um tempo verbal um pouco mais complexo, mas no geral, ele liga o passado ao presente. Mostra que algo aconteceu antes de agora e ainda é relevante. Na maioria das vezes, a gente pode traduzir ele como uma frase no passado. A estrutura básica é sujeito mais have ou has, a depender do pronome do sujeito, mais um verbo no particípio passado. They have traveled to Silent Hill. Eles viajaram para Silent Hill. Se você não conhece a conjugação do particípio, é só buscar conjugação de verbos no particípio em inglês. E vão aparecer listas e mais listas de exemplos. Pode aparecer como particípio passado ou past participle, que é a mesma coisa. Para alterar essa estrutura para negativa ou interrogativa, podemos tratar o have, has, como se fosse o to be no presente simples. Lembra como se faz? Em uma pergunta, colocaríamos o to be antes do sujeito, e é o que fazemos com have ou has aqui. Have they traveled to Silent Hill? Em uma negação, só adicionaríamos o not depois do verbo to be, e aqui é a mesma coisa. Adicionamos depois do have ou has. They haven't come back from Silent Hill. Depois desse trecho, Maria responde, Didn't you say she died? Essa é uma frase no passado simples, e ela é uma negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Como pode ver, para formar frases desse tipo, é só usarmos a estrutura da interrogativa, isso é, colocando o verbo auxiliar did antes do sujeito e só acrescentamos também o not junto a ele. E lembre-se, ao contrário da afirmativa, nas perguntas e nas negativas do passado, a gente não precisa conjugar o verbo para o passado. Usamos ele na forma padrão mesmo. Continuando, James responde, Oh yeah, 3 years ago, but I got a letter from her. She said she was waiting in our special place. Essa primeira frase é bem simples, acredito que não precise de explicações, só uma questão de vocabulário mesmo. 3 years ago, 3 anos atrás. Na sequência, but I got a letter from her, é uma frase no passado igual as que eu te expliquei na fala anterior, só que temos esse from her, que é traduzido como dela, mas her sozinho também foi traduzido como dela e como ela. Por que disso? Bom, temos dois motivos. Esse from pode ser traduzido como de, mas só vai ser usado quando falamos em relação à origem de algo. Nesse contexto, um remetente, ou seja, quem enviou a carta. Então sempre que dissermos que algo veio de alguém, vamos utilizar esse from junto ao pronome objeto da frase, que é o her aqui, que significa ela. Então é como se estivéssemos dizendo de ela. Esses tais pronomes objeto são as palavras que usamos para substituir o nome de algo ou alguém e essa pessoa ou coisa sofre a ação de um verbo na frase. Por exemplo, That pillow didn't let her breathe. Aquele travesseiro não deixou ela respirar. Aqui temos let, deixar, permitir, e este her representa ela, ou seja, quem sofreu a ação do verbo. Porém temos outro her em inglês, e é aí que mora a confusão. Esse her significa dela, e só no sentido de posse mesmo. É um adjetivo possessivo, porém é fácil de identificarmos. Se vier um substantivo depois de her, sempre será o adjetivo possessivo. This is her letter. Essa é a carta dela. Ou seja, não porque a carta veio a partir dela, mas sim porque a carta pertence a ela. Por isso nunca podemos traduzir palavra por palavra. Temos que entender o contexto e como aquilo é usado no idioma original. Enfim, continuando. She said she was waiting in our special place. Aqui temos uma frase muito interessante, porque basicamente temos duas frases com dois tempos verbais diferentes, porém uma dentro da outra. She said indica que é uma frase no passado simples, porque o verbo principal dizer, to say, está conjugado no passado, said. E o restante, she was waiting in our special place, funciona como um objeto do verbo, só que é uma oração, e não um substantivo ou um pronome como acabamos de ver. Legal, né? A respeito dessa frase interna, ela está no passado contínuo, que é muito fácil de aprender se você guardou bem como funciona o presente contínuo que eu expliquei anteriormente. Porque a única mudança que temos de verdade é no verbo to be, que se conjuga para o passado. Was, were, a depender do pronome do sujeito. A estrutura de perguntas e negações é a mesma coisa. Também só passamos o to be para o passado. Em seguida, Mary diz, And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? A primeira frase aqui é bem simples, é questão de vocabulário mesmo. A única coisa que vale pontuar é que essa frase está numa estrutura afirmativa
só que usa entonação para transformar ela em pergunta, como a outra frase que vimos antes. A segunda, anyway, I haven't seen her, está no mesmo tempo verbal present perfect que eu também expliquei anteriormente, dessa vez na negativa. E também temos esse anyway no início da frase, que significa de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele basicamente age como um marcador discursivo. Ele serve para organizar a nossa fala. Alguns termos semelhantes a esse são, enfim, de todo modo. Por último nesse trecho, is this your only special place? Mais uma frase bem simples na interrogativa do presente simples. Acredito que aqui também seja mais uma questão de vocabulário, porque já vimos esse tempo verbal antes e não tem nenhum termo que precise exatamente de uma explicação. Depois disso, James diz, well, there's a hotel too, I guess. The one on the lake. I wonder if it's still there. Essa primeira frase também é simples, mas quero pontuar uma coisa. Temos esse there's, que é a contração de there is, que podemos entender como um bloquinho, que significa haver ou ter, somente no sentido de existir. Porém, só vamos usar there is quando estivermos falando de uma coisa só. Quando falarmos que há duas ou mais coisas, temos que utilizar there are. Por exemplo, there's a cat on the roof. Há um gato no telhado. Tem um gato no telhado. There are many people at the party. Tem muitas pessoas na festa. Há muitas pessoas na festa. Ah, e um detalhe importante. Para perguntas, dizemos is there or are there. E para negações, usamos there is not e there are not. O primeiro trecho da segunda frase, the one on the lake, entendemos como aquele no lago, porque podemos usar o one para substituir um substantivo já conhecido pelo contexto, como aqui. Não precisaríamos dizer novamente the hotel, ele simplesmente troca por one. Esse on the entendemos também como só uma palavra porque on é a preposição que indica posição de algo, geralmente atrelado a superfícies, uma parede, o chão. E the é o artigo o, ou a, ou os, ou as. Ou seja, no masculino e no feminino, tanto para o singular como o plural. Seria como dizer em o, em português, onde a lógica é a mesma. Só que no nosso idioma, ao passar do tempo, isso se transformou em uma palavra só, virando no. Por isso, pode parecer estranho à primeira vista, mas é questão de costume, tá? Na segunda parte, I wonder if still there, temos uma frase no presente simples parecida com aquela que eu citei antes, onde temos duas orações uma dentro da outra, a primeira sendo I wonder, que podemos entender como eu me questiono, eu me pergunto. Como não temos uma palavra em português exatamente o equivalente a wonder, usamos uma expressão para dar o mesmo significado. E com a segunda, if it's still there, é outra frase no presente simples e a lógica é a mesma. Ela funciona como um objeto de wonder, assim como eu te expliquei antes. Só a posição da palavra still, que é diferente da nossa, mas é uma questão de prática. Still nunca é colocado entre sujeito ou o verbo ser estar, como fazemos em português. E bom, pessoal, essa foi a análise dos diálogos. Agora nós vamos assistir novamente aquelas duas cenas juntas, só que dessa vez sem as legendas, tentando entender só pela pronúncia. Vamos lá? Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. E aí, conseguiu entender tudo dessa vez? Espero que sim.
Bom, pra quem se lembra do vídeo anterior, eu disse que na semana seguinte o próximo vídeo seria, mas eu tive alguns problemas e a produção desse vídeo acabou demorando um pouco mais do que eu imaginava. Peço desculpas pelo atraso e eu acredito que os próximos eu já não vou ter esse mesmo tipo de problema. Talvez na semana seguinte ou na próxima eu já consiga lançar a parte 3. Então pra quem quiser acompanhar, é só ficar atento ao canal. Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações assim que saírem. Se puder deixar o seu like e compartilhar, eu agradeço imensamente. Suas sugestões ou críticas são super bem-vindas. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença e até mais.